Há bilhões de anos, o céu noturno não era o mesmo. Não havia a serenidade familiar da nossa lua, mas um espetáculo cósmico de proporções inimagináveis. Um evento que moldaria não apenas o nosso planeta, mas o próprio destino da vida. Imagine um tempo primordial, apenas 30 a 50 milhões de anos após o nascimento do nosso sistema solar, quando a Terra era uma jovem e incandescente prototerra, um caldeirão de rochas derretidas e elementos caóticos. É neste palco de formação planetária que se desenrola o capítulo mais dramático e fundamental da história do nosso satélite natural. A teoria mais aceita hoje, a hipótese do grande impacto, não é apenas uma conjectura. É a pedra angular da nossa compreensão sobre a origem lunar, apoiada por décadas de evidências científicas meticulosas e simulações complexas. Ela postula que um corpo celeste colossal, do tamanho de Marte, apelidado de Theia, em homenagem à deusa titã da mitologia grega, mãe de Selene, a Lua, colidiu violentamente com a prototerra. Mas não foi um encontro frontal, foi um impacto oblíquo, um golpe de raspão, que, paradoxalmente, foi a receita perfeita para a criação. A energia liberada foi tão descomunal que vaporizou uma parte significativa tanto de Theia quanto do manto da Terra, lançando uma torrente de detritos incandescentes para o espaço. Pense em bilhões de toneladas de rocha fundida e vapor, formando um anel gigantesco ao redor da Terra primitiva, um espetáculo de fogo e poeira que durou milênios. Dentro desse anel turbulento, a gravidade começou sua dança cósmica. Partículas se chocaram, se aglomeraram e, em um processo de acreção que se estendeu por talvez um século, esse material incandescente se condensou, formando uma esfera de magma. Essa foi a Lua primordial, uma esfera em fusão, muito mais próxima da Terra do que é hoje e girando a uma velocidade vertiginosa. As evidências que sustentam essa teoria são esmagadoras e foram coletadas em grande parte através das amostras lunares trazidas pelas missões Apollo. A composição isotópica do oxigênio e do tungstênio nas rochas lunares é notavelmente similar à da Terra, um DNA químico que sugere uma origem comum. Se a Lua fosse um corpo capturado de outra parte do Sistema Solar, suas assinaturas isotópicas seriam distintamente diferentes, como as de Marte ou Vesta. No entanto, a Lua também apresenta uma densidade menor e um núcleo de ferro insignificante em comparação com a Terra, o que é perfeitamente explicado pelo grande impacto. O material ejetado veio principalmente do manto rochoso da Terra, e não do seu denso núcleo metálico. Modelos computacionais e novas análises, como as sobre os isótopos de cloro em rochas lunares, continuam a refinar a hipótese, sugerindo que, embora a maior parte do material tenha vindo da Terra, Theia também contribuiu com uma porção significativa. Algumas variações da teoria até propõem que, em vez de um único impacto gigantesco, uma série de colisões menores pode ter criado mini-luas que, ao longo do tempo, se fundiram para formar o nosso satélite. Independentemente dos detalhes finos, o consenso científico é claro. A Lua é filha de um evento cósmico monumental, nascida da própria carne da Terra. Mas a formação foi apenas o começo de uma história de 4,5 bilhões de anos. A Lua, agora um oceano de magma em arrefecimento, começou a sua própria jornada evolutiva. Com o tempo, a superfície do magma lunar começou a cristalizar e solidificar, formando uma crosta primitiva. Este período inicial, conhecido como pré-nectariano, foi uma era de intenso bombardeamento. Objetos remanescentes da formação do Sistema Solar, asteroides e cometas choviam sobre a Lua, esculpindo as primeiras e vastas crateras que hoje cobrem sua superfície. Essa fase de bombardeio não foi apenas destrutiva, ela alterou profundamente a topografia e a composição da crosta lunar, forçando os cientistas a uma complexa reconstrução estratigráfica para desvendar sua história. A evolução da Lua, longe de ser um processo linear e suave, foi uma série de eventos cataclísmicos e transformações lentas, divididas em eras geológicas que nos contam uma história de violência cósmica e resfriamento gradual. Após a formação da crosta inicial,
iniciou-se o período nectariano, aproximadamente entre 3,9 e 3,8 bilhões de anos atrás. Esta era é marcada pela formação de grandes bacias de impacto, sendo a bacia Nectaris um dos exemplos mais proeminentes, que dá nome ao período. Imagine enormes colisões que abriram cicatrizes profundas na jovem crosta lunar, bacias gigantescas que se tornariam os precursores dos futuros mares. O bombardeio continuava intenso, mas a Lua já não era um corpo totalmente fundido. Em seguida, veio a Era Ímbrica, talvez a mais dramaticamente transformadora, que se estendeu de 3,8 a 3,2 bilhões de anos atrás, e é dividida em Ímbrico inferior e superior. O evento definidor dessa era foi o gigantesco impacto que criou o Mare Imbrium, Mar das Chuvas, uma das maiores e mais visíveis feições da face da Lua. Esse impacto colossal, possivelmente causado por um asteroide de 100 quilômetros de diâmetro, não apenas formou uma bacia imensa, mas também desencadeou um intenso vulcanismo em escala global. A fina crosta lunar, fraturada por esse e outros impactos massivos, permitiu que quantidades colossais de magma basáltico do interior da Lua aflorassem à superfície. Durante centenas de milhões de anos, essas lavas vulcânicas escorreram e preencheram as bacias de impacto pré-existentes e recém-formadas, criando as vastas planícies escuras que hoje chamamos de mares, Maria. Esses mares, como o Mare Tranquillitatis, onde a Apollo 11 pousou, são de cor mais escura devido à composição de basalto rico em ferro e magnésio, contrastando com as terras altas mais claras e ricas em anortosito. Essa atividade vulcânica não foi um evento isolado, mas um processo contínuo que transformou a face da Lua, dando-lhe a aparência que reconhecemos hoje. As lavas lunares, embora similares em composição ao basalto terrestre, fluíram de maneira diferente devido à menor gravidade e ausência de atmosfera, criando vastas e planas extensões que são um registro imutável do passado violento da Lua. A era eratosteniana, que se seguiu de 3,2 a 2 bilhões de anos atrás, marcou um período de declínio na atividade vulcânica. Embora os impactos continuassem, sua frequência e intensidade eram significativamente menores do que nas eras anteriores, permitindo que as estruturas formadas no Ímbrico permanecessem sem grandes distorções. As crateras formadas neste período, como a Eratosthenes, apresentam morfologias mais bem preservadas, sem a erosão vulcânica que obliterou as feições mais antigas. Finalmente, chegamos à Era Copernicana, que se estende de 1,2 bilhão de anos atrás até o presente. Este é o período mais recente na história geológica da Lua, caracterizado por impactos esparsos e moderados, que formaram crateras relativamente jovens e proeminentes, como Copérnico e Tycho, com seus sistemas de raios brilhantes que se estendem por centenas de quilômetros. A superfície lunar, embora ainda sujeita a microimpactos e à formação de regolito, a camada de poeira e rocha fragmentada, é geologicamente muito mais calma. A ausência de tectônica de placas e de erosão atmosférica na Lua significa que sua superfície age como um arquivo quase perfeito dos impactos cósmicos, oferecendo uma janela única para entender a história do bombardeio no sistema solar interno. As amostras de rochas coletadas pelas missões Apollo foram datadas radioativamente, fornecendo idades absolutas para esses períodos geológicos e confirmando a cronologia da evolução lunar. A Lua, portanto, não é um corpo estático, mas um testemunho silencioso de uma história dramática e tumultuosa, gravada em cada cratera e cada mar de basalto. E é nesse corpo celeste aparentemente inerte que a ciência fez uma das suas mais surpreendentes e impactantes descobertas dos últimos anos: a presença de água. Por muito tempo, a Lua foi considerada um mundo árido e desprovido de qualquer forma de vida ou de seus componentes essenciais. A ideia de água em nosso satélite parecia ficção científica pura, algo reservado para as páginas de Arthur C. Clarke ou cenários de jogos como Moonbase Alpha. Mas a realidade, como frequentemente acontece, superou a imaginação. A jornada para desvendar este segredo começou com pequenas pistas.
Em 2008, pesquisadores detectaram pequenas quantidades de água em fragmentos de vidro vulcânico trazidos pelas missões Apollo 15 e 17, indicando que o manto lunar, ao contrário do que se pensava, poderia ser surpreendentemente rico em água. Em 2011, estudos adicionais de formações cristalinas nesses fragmentos revelaram concentrações de água comparáveis às de basaltos terrestres, uma revelação que começou a reescrever nossa compreensão da formação e evolução lunar. O ahá, momento definitivo, no entanto, veio em 2020. O Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha da NASA, SOFIA, um Boeing 747 modificado para observações espaciais, confirmou inequivocamente a presença de moléculas de água, H2O, na superfície lunar iluminada pelo Sol, especificamente na cratera Clavius. A água foi encontrada armazenada em minúsculas bolhas de vidro lunar, ou entre grãos de poeira, protegida da radiação solar. Essa descoberta é monumental, porque sugere que a água não está confinada apenas às regiões polares permanentemente sombreadas, onde se acreditava que pudesse existir em forma de gelo, mas pode estar distribuída por toda a superfície lunar. Um segundo estudo, também de 2020, abordou as armadilhas frias, crateras profundas nos polos lunares que nunca veem a luz do Sol e onde o gelo pode persistir por bilhões de anos. Estimativas sugerem que a água pode se acumular em cerca de 40 mil anos. 4.000 quilômetros quadrados dessas regiões, uma área considerável. A origem dessa água é um mistério contínuo. Parte dela pode ter sido entregue por cometas e asteroides ao longo da história da Lua, enquanto outra parte pode se formar diretamente na superfície pela interação do vento solar com minerais lunares. Independentemente de sua origem, a presença de água na Lua tem implicações profundas e transformadoras. Para as futuras missões tripuladas e uma eventual colonização lunar, a água é literalmente a chave da vida. Ela pode ser convertida em água potável para os astronautas, oxigênio respirável e até mesmo combustível de foguete, separando hidrogênio e oxigênio, reduzindo drasticamente a dependência de suprimentos terrestres. Países como Índia, com a missão Chandrayaan-3 em 2023, e Coreia do Sul, além de empresas privadas, estão ativamente engajados na busca e mapeamento desses depósitos de água, com a região do Polo Sul lunar sendo um foco de intensa exploração. A corrida pela água na Lua é um novo santo graal da exploração espacial, uma busca fundamental que não apenas alimenta nossos sonhos de expandir a presença humana para além da Terra, mas também nos fornece insights cruciais sobre a formação de planetas e galáxias. A Lua, de um deserto estéril, transformou-se em um farol de esperança e um recurso estratégico vital, provando mais uma vez que o universo tem sempre mais a revelar do que a nossa imaginação pode conceber. Finalmente, a nossa Lua é muito mais do que um mero satélite passivo. Ela é uma guardiã silenciosa, uma arquiteta cósmica que moldou e continua a moldar o destino do nosso planeta e a própria existência da vida como a conhecemos. Se a Lua não existisse, a Terra seria um lugar radicalmente diferente e provavelmente um lugar inóspito. A mais evidente e talvez a mais famosa de suas influências é a das marés oceânicas. A atração gravitacional da Lua puxa as águas dos oceanos, criando as protuberâncias das marés altas em lados opostos da Terra. Mas essa influência vai muito além do que vemos nas praias. A gravidade lunar também deforma a atmosfera terrestre, causando marés atmosféricas e até mesmo a crosta sólida do planeta, embora em escalas muito menores. Um dos papéis mais cruciais e menos óbvios da Lua é sua capacidade de estabilizar a inclinação axial da Terra. Nosso planeta, ao girar, oscila como um peão. Sem a Lua, essa inclinação variaria caoticamente ao longo de milhões de anos, resultando em mudanças climáticas extremas e imprevisíveis, alternando entre eras glaciais severas e períodos de calor insuportável. A estabilidade climática proporcionada pela Lua foi, portanto, um fator fundamental para a evolução e a sustentação da vida complexa na Terra.
Além disso, a Lua atua como um freio gravitacional em nosso planeta. A fricção das marés retira a energia da rotação da Terra, fazendo com que o dia se alongue gradualmente ao longo de bilhões de anos. Há 4 bilhões de anos, um dia terrestre durava apenas algumas horas. Hoje, ele dura 24 horas, em grande parte graças à interação com a Lua. E, num toque irônico do destino cósmico, a Lua também funciona como um escudo protetor. Sua massa e proximidade absorvem impactos de asteroides e cometas que, de outra forma, atingiriam a Terra, poupando nosso planeta de incontáveis cataclismos. Em termos de exploração, a Lua sempre foi um espelho para a humanidade. Desde os tempos antigos, os maias mapeavam seus movimentos com precisão notável, e Galileu Galilei, no século XVII, foi o primeiro a observá-la com um telescópio, revelando suas crateras e montanhas. O século XX marcou o ápice da nossa curiosidade lunar, com a corrida espacial. A União Soviética, com suas missões Luna, foi pioneira, com a Luna 2 sendo a primeira a impactar a superfície lunar em 1959, e a Luna 9 realizando o primeiro pouso suave em 1966. Mas foi o programa Apollo da NASA que cravou a presença humana na Lua, culminando com Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisando em seu solo em 1969. As 385 quilogramas de amostras de rochas lunares que eles trouxeram para a Terra são um tesouro científico que continua a desvendar os segredos da Lua e do Sistema Solar. Hoje, a exploração lunar vive um novo renascimento, com missões de países como China, Índia e Japão e empresas privadas, impulsionadas pela busca por recursos, especialmente água, e pela visão de estabelecer bases permanentes. A Lua está sendo reavaliada não apenas como um objeto de estudo, mas como um trampolim para o futuro da exploração espacial, um ponto de partida para Marte e além. A jornada da Lua, de um nascimento violento a uma guardiã da vida e, agora, um porto para o futuro, é uma história que transcende o tempo, nos lembrando da grandiosidade do cosmos e do nosso lugar nele. E cada olhar para o céu noturno, para aquela esfera brilhante, carrega consigo toda a profundidade e complexidade dessa épica jornada.